Boa noite, meus queridos. Que alegria tê-los por aqui. É um prazer inenarrável estar aqui nesta noite, juntamente com vocês aqui, aí que estão nos acompanhando do outro lado. Sejam todos muito bem-vindos. Mas eu não estou aqui sozinha. Estou muitíssimo bem acompanhada pelo meu esposo, Ademir. Boa noite, Ademir. Ei, Ruth, boa noite. Ei, queridos, que bom que você já está aí ligadinho acompanhando a gente. Que bom ter a tua companhia, que bom ter os teus comentários aí no nosso chat. Que alegria nos reunirmos mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos.
Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus, né? Amém, Muito que melhor alegria. agora, né? Estando aqui com os nossos queridos É uma que nos bênção, acompanham. é uma É muito bom grande estar bênção. aqui, viu? Ademir, olha, já temos várias pessoas aqui juntamente conosco, nós não estamos sozinhos. Na Sim, verdade, esse graças a povo é Deus, a fiel. gente nunca está sozinho aqui, né? Sempre temos os nossos queridos aí do outro lado, de vários lugares, por este mundo afora aí, Ademir, acompanhando a gente. Pessoas aqui queridas pedindo oração, nos cumprimentando com boa noite, pedindo para Pessoas que de Deus... perto, pessoas de longe, tem pessoas aqui lá de Fortaleza, Olha, tem pessoas aqui lá de Rondônia, tem Campinas, pessoas São aqui Paulo, de Ademir. Belo Horizonte também. Temos pessoas Gente. representadas aqui, quase todos os estados. Granja, do nosso Ceará, Brasil. e vai, por aí Que vai, bênção, né? que alegria. Pessoas de perto e de longe, vocês são muito bem-vindos. E já temos alguns comentários ali, ó. Olha ali o pessoal dando boa noite. A Maria LT foi a primeira a chegar aqui no nosso Muito chat. bem, Maria. Seja muito Bem-vinda. Que alegria ter vocês conosco Pontualidade. aqui. E eu fico feliz porque alguns já colocaram os seus pedidos de oração. Mas Isso só que eu aí. queria saber uma coisa, Ruth. Você já deu o like? Eu já. A primeira clicou no coisa, joinha? a primeira coisa que eu fiz foi dar meu like. E você? Já deu seu like? Não esqueça, hein? Isso é muito importante para nós, né, Eu fico Ademir? feliz porque você já chegou, você já comentou, você já fez até o seu pedido de oração, mas e o like? Você já deu o seu like? Você já clicou ali no joinha? Olha, parece que não, mas faz uma diferença tão grande quando você coloca ali, clica ali no joinha. Sabe o que acontece? Você está se tornando um mensageiro de esperança. Quando você clica no joinha, quando você compartilha essa mensagem, essa transmissão com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, você demonstra para o YouTube, para a plataforma, que esse canal aqui, o canal da Igreja Adventista Central de Vitória, é relevante, é importante para as pessoas. E isso faz toda a diferença na vida de outras pessoas também, né, Ruth? Ademir, acabei de receber aqui um carinhoso beijinho da querida Betina, Ademir. Vê, eu não poderia deixar. Olá, para tio Ademir e tia Ruth. Betina, minha linda, beijo para você também no coração. Você é muito linda, a gente ama muito você. Para quem não Tá? sabe, a Betina é nossa aventureira. Inclusive, E por sábado falar em que vem. aventureira, isso aí, Sábado ó. que vem estaremos retornando às atividades do Clube de Aventureiros Pedras Preciosas, Clube da Igreja Central de Vitória. Você Isso faz aí. parte? Eu tô com muita saudade dos nossos aventureiros, E viu, eu, Ademir? então, Muita nem te saudade. falo. Tô louca Nossa. para vê-los, para poder fazer muitas coisas junto aí com eles. E Porque, esse olha, segundo esse semestre semestre promete, tá né? prometendo, hein? Ó, tem muitas surpresas para vocês aí, hein? E Por favor, não ontem, perca. Ruth, o que Ademir, aconteceu ontem, olha, Onde ontem você tivemos, estava? ontem tivemos um dia muito especial, viu? Verdade. Estávamos lá no CAES, né? Que agora é o CAES, antigo CAES, EDESA, né? O isso. antigo EDESA. Agora é o Colégio Agora Adventista do Espírito Santo. Nós estávamos lá num tema muito gostoso, que é um treinamento para escola sabatina, professores de e escola diretores da sabatina. Vocês estão vendo algumas Foi muito fotos bom, aí, ó. foi muito gostoso. Essas fotos que estão passando aí são fotos do certificado da conclusão do curso. Exatamente. Que Os teve. professores formaram. apaixonados. No tema foi muito legal. O pastor Vinícius Mendes estava lá palestrando para Bênção, gente. muito Pastor Jolivet, o pai da nossa querida Da nossa querida Gabi lá. estava lá palestrando para gente. Foi O muito Ralph bom. cantou lá com a o gente. Ralph também. Foi uma Foi benção. muito Olha bom. a nossa Olha lá, diretora olha da lá, Escola nossa, Sabatina ali, ó. nossa diretoria estava lá em Tava peso, lá, prestigiando esse Fernandinho, curso Vitor, maravilhoso estavam lá conosco. que foi bênção, né? Foi bênção. Agora, tem outra benção que está Tem, acontecendo também, já faz tem. alguns dias, inclusive, né? 10 dias já que estão lá. Os nossos missionários, né? Nossos missionários lá no Amazonas Nós temos estão um lá grupo de trabalhando jovens. arduamente. Isso, um grupo de jovens saíram aqui do Espírito Santo e foram lá para a Amazônia se reunirem com outros mais missionários de outra localidade, e esses missionários estão lá fazendo uma obra maravilhosa na Amazônia. Eu não sei se a produção conseguiu alguma foto desse grupo, mas olha, eu vou pedir para você o seguinte: orem
por esses missionários, porque eles precisam das nossas orações para que o serviço, o trabalho lá seja bem sucedido. Muitos jovens, e não só jovens, né? Lá tem idosos também, pessoas de idade lá, de todas as idades, todas as faixas etárias, a serviço, né? Disponibilizando o seu talento para servir o próximo. E o que é mais assim, o que é mais incentivador, que eles estão lá em período de férias, dedicando esse tempo em serviço de pessoas que precisam, né? E a gente só louva a Deus por esses jovens, né, da nossa igreja, eles que promoveram, né, juntamente com a igreja de outros estados, e que Deus possa abençoar os nossos jovens, todos os que estão lá em missão, né? Isso aí. Ruth, olha só, já tem gente aqui fazendo o seu pedido de oração. E eu gosto sempre de falar para você, o seu pedido de oração não fica só aqui no chat, de jeito nenhum. O seu pedido de oração será levado conosco durante a semana. Nós estaremos orando pelo seu pedido. Ana Ivonete Lima, que pede oração pelo Genivaldo, nós estaremos orando por ele, viu, Ana? Nós estaremos orando por cada pedido, inclusive durante o horário do culto. Tem um grupo que se reúne numa sala aqui embaixo, Ruth, que nós chamamos a Sala do Poder. E de lá, alguns irmãos estarão orando intercessoriamente pelo teu pedido. Tá bom? Então não deixe de colocar. Mas eu gosto, sabe o que, Ruth? Eu gosto de saber o seguinte: e agradecimento? Você tem algum motivo para agradecer por falar a Deus? Em agradecimento, eu não posso deixar de fazer um agradecimento aqui. A Ângela Lima, que é a nossa querida aqui da igreja, que está lá nos Estados Unidos, ela pediu que orássemos pela netinha Sofia, que estava internada com um probleminha de furúnculo, né, alguma coisa assim, e graças a Deus ela já teve alta. Amém. E já está em casa. Glória Louvado seja Deus, né? Porque não é só pedir, né? A gente tem que apresentar aqui os resultados, porque Deus, querido, Ele ouve as nossas orações, tá? Ele atende as nossas orações. E viu, Ruth, eu tenho certeza que no meio desse grupo que está aqui nos acompanhando, tem alguém ali que já colocou para nós aqui o seu pedido de oração em outros momentos da nossa live e que agora, de repente, pode vir para agradecer. A Maria Gomes, ela é lá do Marabá, no Pará, ó. Ela está muito doente e pede que a gente esteja orando. Não só nós aqui podemos orar, você também pode ser um intercessor. Coloque esses pedidos que está no chat aí no altar do Senhor. Coloque esses nomes para que você também interceda. Eu sempre gosto de colocar ali, quando eu escrevo no chat ali, Ruth, eu sempre gosto de colocar assim, ó, eu oro por você e você ora por mim, nós oramos uns pelos outros. Mais oração, mais poder. Mais poder. Olha lá, a Rivene Mônico, ela pede oração pelo filho Bernardo, né? Para que ele seja um cristão diferente, que Deus o use. Meu filho, como é que é? Perfeito. Está fazendo 18 anos hoje. Seja jovem de valor. Muito bem, Rivene. Que você, né, os pais, a missão dos pais é orar pelos filhos, né, Ademir? E nós que esse jovem seja um jovem de valor, assim como você pede, né? Isso é um pedido que Deus não tem como negar, né, Ademir? Não tem como negar. A gente coloca no altar do Senhor a nossa família, e ainda mais pedindo para que Deus transforme os corações, como que Deus vai dizer não? Ele vai estar atento a cada pedido. Inclusive a Ângela Lima colocou aqui, ó. Boa noite, irmãos. Quero agradecer pelas orações dos irmãos aqui, tá vendo? Por minha netinha Sofia. Amém, Ângela. Deus seja louvado. Glória a Deus, porque Ele nos atende, Ele nos ouve. E você? Você já teve alguma experiência de oração atendida? Em algum momento você percebeu Deus agindo assim diretamente na tua vida? Escreve aí no comentário. Coloca aí pra gente uma história de transformação através do poder da oração. Ademir, quarta-feira é dia, por falar em oração, poder... Não podemos deixar de falar. Né? Culto de oração. E essa quarta-feira tem um culto especial, né? Um culto todo especial.
realizado pelos nossos pequenos. Eu amo dar esse anúncio aqui, gente. Quarta Kids. Eu amo dar esse anúncio aqui. É muito lindo ver os nossos pequeninos pregarem, louvarem, orarem. É muito lindo. Pena que não é transmitido, né, Ademir? Mas você que está aqui perto da gente, você pode vir e assistir. Aproveitar para nos visitar. Tá? Você vai ter a oportunidade de ver a nossa igreja, para perceber como que a nossa igreja é uma igreja atuante, uma igreja que está assim, sempre em movimento. Nossa igreja é viva, Ademir, graças a Deus. Viva, sem dúvida nenhuma. E você é nosso convidado, você que está aqui por perto, não falte, quarta-feira, 19h30, aqui, a Igreja Adventista Central de Vitória fica atrás da Rede Gazeta, aqui em Bento Ferreira. Você é o nosso convidado para vir nos assistir, e nessa próxima quarta Kids, são as crianças que tomam a conta do culto aqui, o culto é por conta delas. Isso aí. Vamos orar então, Ademir? Vamos entregar, porque olha só, prepara o seu coração, logo o culto estará iniciando, e hoje o Espírito Santo tem uma mensagem toda especial para falar com você. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Oremos. Você ora por nós? Oro. Querido Deus, amantíssimo Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o teu nome. Permaneça com cada adorador nesta noite, Senhor. Fale aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, permaneça conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que bom ter você aqui conosco no nosso culto de domingo, para a honra, glória e adoração do nosso Deus. Quero convidar você que está em casa e você que está aqui conosco na igreja para orarmos e começarmos a nossa programação. Querido Deus, sabemos que aqui é um lugar seguro, pois convidamos o Senhor, o Deus de Israel, para estar aqui conosco, nos amparando, nos guardando, nos protegendo. E sentimos a Tua presença preenchendo esse lugar. Por favor, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e que tudo que fizermos aqui seja para a Tua honra e a Tua glória. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como você vai adorar a Deus hoje? João 4:24 nos diz que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o nosso louvor, que as palavras que vamos cantar aqui, que vamos ouvir no sermão mais tarde, e tudo o que fizermos, seja uma conversa contínua com o Rei do Universo. Que toda honra, glória e louvor pertencem somente ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração e somente Ele é digno do nosso louvor. Vamos cantar Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, louve ao Senhor. Deus é o nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome,
tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Deus de Israel, é o Deus da criação e está aqui com você hoje. Vamos cantar a última frase? Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Porque o Senhor está sempre conosco, podemos experimentar a verdadeira alegria em todos os momentos. A alegria que o Senhor dá não é baseada em nossas próprias circunstâncias. E o meu pedido é que o Senhor nos encha de alegria e paz, pelo poder do Espírito Santo, e assim podermos ter esperança em todos os momentos. Que Deus nos ajude a viver uma vida marcada por uma alegria invencível, através do seu poder.
noite. Esse é um momento muito especial e eu gostaria de ver as mãos daqueles que têm algum pedido ao Senhor para fazer nessa noite. Todos nós temos pedidos a fazer ao Senhor, temos agradecimento também. Por isso eu convido a igreja nesse momento, eu convido a você que está assistindo nesse momento para participar conosco dessa oração. Vamos invocar o nome do Senhor, pedindo a Ele que esteja conosco, que continue conosco nessa adoração dessa noite. Vamos orar? Ajoelhemos. Grandioso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos com vida e com saúde nesse momento. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque do Senhor vem o dom da vida. Do Senhor vem tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos porque, pela Tua misericórdia, conseguimos, Senhor Deus, chegar até aqui e louvar o Teu santo nome. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor receba esses louvores e que o Senhor nos abençoe ricamente, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê força, nos dê fé, nos dê saúde, Senhor Deus. Que o Senhor nesse instante venha visitar a cada um dos seus filhos que estão assistindo através da internet. Que o Senhor venha visitar os seus lares, os seus familiares. Abençoar, Senhor Deus, aqueles que estão doentes, encarcerados, as pessoas que estão em dor nesse momento, dor física, dor mental, dor espiritual, que o Senhor venha abraçá-los com a Tua mão poderosa. E a todos nós, Senhor Deus, que nos colocamos agora nesse momento, diante dessa programação, pedimos que a Tua voz, Senhor Deus, chegue aos nossos corações, através do nosso pregador dessa noite. E que possamos ser alcançados por Ti. Muito obrigado, ó Deus. Pedimos a presença do Teu Espírito para que continue conosco. É o que Te pedimos por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nesse momento nós teremos a oportunidade de agradecer a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, trazendo até aqui à frente os nossos dízimos e ofertas. Durante a música, que pedimos o grupo de louvor que entre e que, ao cantarmos essa música, colocamos diante de Deus aquilo que Ele tem nos dado. Filipenses 1,16 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos preocupações? Com certeza, mas também tenho certeza absoluta de que nada em nossa vida é em vão. E enquanto estivermos cantando e doando, devolvendo a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, que você apresente seus pedidos em oração e tenha isso em mente. Deus está trabalhando. Ele não terminou, mas Ele vai completar a sua obra em você. Vamos cantar? Vaso de honra, é vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
Obrigado. Bendito seja o nome do Senhor. Povo lindo do Senhor, boa noite. Deus seja louvado porque você está aqui conosco adorando. E eu quero também dar uma saudação muito especial aos nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Você é muito bem-vindo em nosso culto. Que Deus possa falar grandemente com você. Seja muito bem-vindo ao culto da Igreja Central de Vitória, Igreja Adventista Central de Vitória. Deus seja louvado por nossa fidelidade. E eu continuo pedindo a vocês que orem, que nós possamos juntos avançar, porque a partir dessa semana nós iniciaremos nosso movimento de construção, de ampliação e reforma do nosso templo, amém? Deus seja louvado por isso. E eu gostaria nesse momento de convidar um grande amigo, um amigo do coração, pastor William, que por favor chegasse mais perto, porque hoje ele vai falar aos nossos corações. Pastor William é um amigo, como eu acabei de dizer. Ele é coordenador, ele que lidera a área de publicações para os estudantes. Então, esses meninos e meninas que querem aí ingressar, né, pastor, nas suas faculdades, e até mesmo aqueles que já estão, passam pelo auxílio, pela orientação, pela inspiração deste grande homem que é o pastor William. Ele é esposo de uma de nossas ovelhas aqui, a professora Jéssica. Juntos formam um casal lindíssimo que tem levado avante a mensagem do reino celestial. É um mineiro do coração. Gosta de pão de queijo e diz uai. Ele é um querido amigo e hoje, pastor, nós queremos te dizer que nós estamos muito felizes de sermos pastoreados pelo Senhor. Amém. De ouvir o recado de Deus aos nossos corações através de teus lábios. Amém. Deus te use. Amém. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham também pelo YouTube, pela mídia social. Estou muito feliz de retornar aqui à Igreja Central de Vitória, feliz também por poder compartilhar outra vez com vocês a palavra de Deus. Eu sei que é difícil às vezes, né, se lembrar de quem vem pouco aqui, que é o meu caso, né? Como eu viajo bastante e tento atender da melhor maneira possível as igrejas do nosso campo e também da ASIS, porque o meu departamento aqui no Espírito Santo é unificado. Então eu tenho que dar atenção às duas associações. Então é um prazer enorme voltar aqui à igreja. Eu me recordo que a primeira vez que eu estive aqui na igreja de vocês foi no final de 2019. Pastor Marcelo acho que já tinha viajado naquela ocasião para suas férias. E então eu tinha chegado aqui no estado e ele me convidou para estar aqui, para pregar. E fui assim premiado nesse dia, porque era um dia de muita festa. Havia batismos. E eu tive a oportunidade de realizar esses batismos. Me recordo que naquela ocasião eu falei sobre as características de uma igreja missionária. E no final nós terminamos com um batismo. A segunda oportunidade que eu tive com vocês aqui foi no período da pandemia. Ninguém podia vir à igreja. Então aqui a Igreja Central de Vitória estava realizando as quartas-feiras de oração através do Zoom, né, bem adiante o Zoom, e eu pude participar com vocês aqui durante um mês, né, dessas quartas-feiras, falando sobre o poder da oração, e trouxe aqui alguns passos, né, que podem potencializar o nosso relacionamento com Deus. Terceira oportunidade que eu estive aqui na Igreja Central de Vitória, não foi aqui na nave, mas foi com os nossos jovens lá no colégio. Eu estive lá com eles, e lá nós falamos um pouco sobre a saúde emocional, física e espiritual do jovem adventista. Então foram momentos assim que eu carrego no meu coração. Eu agradeço muito a vocês também pelo carinho que vocês têm com a minha esposa. Ela é membro desta igreja, eu também sou, mas quase não venho. Ela é membro dessa igreja, trabalha com as crianças e ela é muito feliz em frequentar essa igreja. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo carinho e pelo cuidado que essa igreja tem com a minha família. E hoje eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 a Pedro, a primeira carta ao apóstolo Pedro, e nós vamos ler juntos aqui o capítulo 3, do verso 13 até o verso 17. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler dos versos 13 até o verso 17. Já encontraram? Amém? Posso ler?
pessoal aí que nos assiste pelo YouTube já encontrou, vamos ler a palavra de Deus. Assim diz o texto sagrado: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, e de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, praticando o que é bom, do que praticando o que é mal. Olha que texto lindo nós temos para meditar nesta noite. Aqui nós temos algumas palavras-chave, dos versos que acabamos de ler. Aqui nós encontramos palavras como zelosos do que é bom. Olha que frase linda: justiça, santificai a Cristo em vosso coração, bem-aventurado, preparados, esperança, mansidão, temor, boa consciência, bom procedimento, vontade de Deus, sofrer pelo que é bom. Como é difícil isso, né? Sofrer pelo que é bom. Não é fácil sofrer nem pelo que é ruim, Imagina pelo que é bom. Porque você vê que está no bom caminho e pergunta talvez: por que estou sofrendo? Prática. São palavras-chave do texto que nós acabamos de ler. Poderíamos discorrer sobre todas elas aqui esta noite, mas eu decidi, estudando a palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo um direcionamento, para tratar com vocês sobre uma parte do verso 15. O verso 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. A palavra-chave que nós vamos usar esta noite é preparado. Será que eu e você, nós estamos preparados para responder a todas as pessoas que pedirem razão da esperança que habita no meu e no seu coração? Se uma pessoa se aproximar de você e lhe perguntar: por que você é adventista do sétimo dia? Por que você crê nas doutrinas da igreja adventista do sétimo dia? Você seria capaz de responder essa pessoa sem tremer na base, como dizem o pessoal por aí? Nós responderíamos com exatidão o que a pessoa está buscando, porque você bem sabe que há muitas pessoas que não lerão a Bíblia, mas elas vão ler você como um bom testemunho. Você vai ser a carta que ela vai ler. Você pode ser a Bíblia que uma pessoa vai ler, mas para ser uma Bíblia que a pessoa vai ler, você precisa estar preparado para dar razão de suas crenças, preparado para dar razão da esperança que há em seu coração. Há pessoas que não têm esperança, e elas vão buscar em mim e você algo para abraçar, algo palpável, que vai fazer com que a fé dela também cresça. E é o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos recordar aquilo que nós já conhecemos, porque como diz o velho jargão, recordar também é viver. Então nós vamos recordar tudo aquilo que nós já conhecemos. E o tema que trouxemos hoje para nós poderia ser colocado aqui, projetado para nós, por favor. O tema que eu trouxe para vocês hoje é sobre as nossas doutrinas. Se eu perguntasse para você: quantas doutrinas possui a igreja adventista do sétimo dia? O que você me responderia? Quantas doutrinas? Pense um pouquinho aí. Quantas doutrinas nós, como adventistas do sétimo dia, possuímos? Normalmente quando fazemos essa pergunta, a maioria responde 27.
28. As pessoas respondem várias coisas, não é verdade? Só que nós, como adventistas do sétimo dia, temos 6 doutrinas. Nós não temos 28 doutrinas. As pessoas acabam confundindo as doutrinas com as crenças fundamentais que nós possuímos, que está escrita lá no Nisto Cremos, que são as nossas 28 crenças. Quais são as 6 doutrinas da igreja adventista? Se alguém lhe perguntasse, me diz aí, quais são as doutrinas da sua igreja? Você saberia responder assim para a pessoa no ato? Viria à sua mente aquilo que você crê de fato? Quais são as doutrinas da nossa igreja? Então eu quero trazer para vocês aqui, em primeiro lugar, obrigado. A diferença entre doutrina e crença. O que é doutrina? É um conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. O que significa isso? Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de um certo assunto é o quê? Uma doutrina. E o que é crença? O que são as crenças? As crenças constituem a percepção e a expressão que a igreja sustém com respeito aos ensinos bíblicos. Em outras palavras, a doutrina é a base e dentro da doutrina existem as crenças. É assim que funciona na igreja adventista do sétimo dia. Nós temos 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Dentro de cada doutrina, nós temos distribuídas todas as nossas crenças. E nós vamos hoje dar um vistaço, nós vamos dar uma olhada em quais são as nossas doutrinas e quais são as nossas crenças, para não esquecermos, porque quando alguém pedir razão da nossa esperança, nós estaremos prontos, estaremos aptos para responder, porque assim a Bíblia espera de nós, que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nossos corações. Então vamos avançando aqui, vamos à nossa primeira doutrina. A nossa primeira doutrina, nós a chamamos de a doutrina de Deus. Na doutrina de Deus, nós temos as cinco primeiras crenças fundamentais, que são elas, as Escrituras Sagradas. Eu coloquei um texto bíblico aqui para cada crença. É claro que se você abrir o livro Nisto Cremos, você vai ver vários textos bíblicos voltados para a explicação do que são as Escrituras como crença fundamental. Mas eu coloquei os mais conhecidos. Primeiro, Escrituras Sagradas. Você sabe esse texto de cor. O adventista do sétimo dia conhece muito bem o que está escrito em Salmo 119, verso 105. O que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós temos na Bíblia uma orientadora. Ela nos direciona, ela nos mostra o caminho a seguir. E todas as vezes que nós visitarmos a palavra de Deus, todas as vezes que entrarmos em contato com a palavra de Deus, algo virá de bom para direcionar a nossa vida. Então nós temos as Escrituras Sagradas dentro da doutrina de Deus. Nós temos também a Trindade. E aqui nós temos um texto conhecido também. Mateus capítulo 28, verso 19. Ide fazer discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos a Trindade envolvida na missão, em pregar o Evangelho, em fazer discípulos. Todo o céu está envolvido na salvação de pessoas. Todo o universo está envolvido na minha e na sua salvação. Todos torcem por nós. E aqui nós temos a doutrina de Deus, nós temos a crença da Trindade envolvida na missão, envolvida em pregar o Evangelho. Nós temos outra crença aqui na doutrina de Deus, a doutrina do Pai. Quando nós abrimos a Bíblia em João, no capítulo 3, verso 16, verso que você também guarda no seu coração. Há muitas pessoas que dizem que esse verso é o seu verso preferido. Aqui neste verso, nós podemos ver o Pai amando a humanidade. Vemos o Pai enviando o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Vemos o amor de Deus na essência, na prática. E dentro da doutrina de Deus, é claro, não poderia faltar a crença que temos no nosso grande Deus, o nosso Pai. Temos também a crença do Filho.
Como o texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, é lindo. Porque aqui nós vemos Jesus se abnegando de toda a glória celestial. Nós vemos Jesus se abnegando da adoração dos santos anjos, para vir a este mundo, tornar-se homem, sofrer como homem, vencer como homem, e dizer para mim e para você: eu te amo, você é o alvo do meu amor. Como é bom, como é lindo nós vermos que Jesus veio a essa terra e morreu por nós. Por isso nós cremos na missão que Jesus veio cumprir aqui na terra. Todos os dias nós deveríamos ler Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Porque ali nós veremos a abnegação na prática. Ali nós veremos alguém que ama tanto, que esteve disposto a abandonar a glória eterna, a glória celestial, para vir e morrer no meu e no seu lugar e nos resgatar. E para provar que em Deus nós somos mais que vencedores. Através de Jesus Cristo, mediante a vida de Jesus Cristo, por meio da vida de Jesus Cristo, nós podemos perceber que, embora tenhamos aflições aqui nessa terra, como o próprio Cristo disse, podemos vencer porque Ele nos acompanha, Ele nos abraça, Ele está ao nosso lado. Cremos também no Espírito Santo. Quando nós vamos à carta de Pedro, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 21, nós vemos ali o Espírito Santo atuando na vida dos servos de Deus, os profetas. Ali nós vemos bem declarado, de forma assim, bem explícita, Deus dizendo que o Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas. Ele inspirou homens para escrever a Bíblia, iluminou a mente deles, para que eles pudessem trazer essa carta linda, que nós temos chamada Bíblia, para as nossas mãos. Então não há como nós lermos a Bíblia, sem pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Nunca abra a Bíblia sem pedir o auxílio do Espírito Santo. Porque pode ser que você vá perguntar para o seu pastor, para o pastor Patrick, em algum momento da sua vida: eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Talvez você esteja lendo a Bíblia como um simples livro. E não é um simples livro, não é um livro de histórias. É o livro que contém a salvação em Deus. É o livro que nos mostra o caminho a seguir. E nós não podemos ler esse livro sem o auxílio do Espírito Santo. Então todas as vezes que você for abrir a Bíblia, clame ao Espírito Santo para que Ele ilumine a sua mente, para que você possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como o apóstolo Paulo descreve em Romanos, no capítulo 12, verso 2. São coisas lindas que nós temos como adventistas do sétimo dia. Vamos avançar para a nossa segunda doutrina, mas antes vamos fazer aqui um resumo da nossa primeira doutrina. Deus é amor, poder, esplendor e mistério. Seus caminhos ultrapassam o nosso entendimento, mas mesmo assim Ele se faz acessível a nós. Não há nada mais lindo do que ver o transcendente encontrando com o imanente, que somos eu e você. Deus se faz acessível a mim e a você, porque Ele deixa isso bem claro em Isaías, né? Que quem faz separação entre nós e Ele são os nossos pecados, e bondosamente Ele se faz acessível a nós. Se não fosse assim, nós não teríamos acesso às mansões celestiais, nós não teríamos acesso ao santuário, nós não teríamos o contato com Deus. Ele se faz acessível a mim e a você. Deus infinito e íntimo, é 3 em 1, conhecedor e perdoador de tudo. Vamos passar a eternidade desenvolvendo uma relação mais e mais profunda com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Relembrou aí a primeira doutrina? Relembrou as nossas 5 primeiras crenças? Então quando alguém pedir razão da esperança que há em seu coração, você vai responder: não, eu sou adventista porque eu creio nisso, nisso e nisso, e eu tenho base. Eu não sou uma pessoa que tem doutrinas ao vento, não, eu tenho base bíblica. Eu sei no que eu creio. Veja que Deus, Ele pede de mim, de você lá em Romanos, um culto racional, não é assim? Ele pede de nós uma entrega racional. Ele espera isso de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer jus também ao lindo jargão que nós carregamos também como igreja, né? Que nós somos o povo da Bíblia, nós somos os conhecedores da palavra. A luz foi entregue a mim e a você,
E nós não podemos apenas vir à igreja, colher o que as pessoas falam, e ir para casa, e não chegar em casa, e não pesquisar, e não levar para outras pessoas. Vamos avançando então aqui para a nossa segunda doutrina, humanidade. A segunda doutrina que temos é a doutrina da humanidade. Por que que essa doutrina é tão importante para mim e para você? Porque quando nós estudamos a doutrina da humanidade e cremos que Deus, aqui como diz na sexta crença, é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você, nós jogamos por terra tudo aquilo que é voltado para o evolucionismo, seja ele natural ou, por incrível que pareça, seja ele teísta. Há pessoas que dizem que existe um evolucionismo teísta, mas nós não cremos nesses evolucionismos, seja ele natural ou seja ele teísta. Nós cremos que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor, Ele é quem nos ama, foi Ele quem soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E como nós bem sabemos, passamos a ser alma vivente. Aí entra a natureza da humanidade, que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, onde Deus declara o seu amor por nós, dizendo que Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E quando vamos em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos Deus dando a vida aos nossos pais, dando a vida a mim e a você. A doutrina da humanidade é muito importante, porque todas as vezes que nós estudamos a doutrina da humanidade, nós sabemos de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Nós sabemos a quem nós pertencemos. O ser humano, ele carrega no peito esse sentido de pertencer a algo ou alguém, e não há nada melhor na vida do que ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Deus, Ele é o meu Deus. Quantas vezes você já teve a curiosidade de contar quantas vezes na Bíblia Deus diz assim, ó, você é o meu povo? Olha que pronome bonito, né? O pronome possessivo, você é meu povo. Se nós formos aí contar quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia, ela vai aparecer mais de 325 vezes só no Antigo Testamento. Deus falando para mim, olha, você é meu, eu te criei, você pertence a mim. E muitas pessoas dizem, né, no seu coraçãozinho lá, sentindo, no seu momento de solidão ali, elas, nossa, eu não pertenço a ninguém, a minha vida não tem sentido. Mas quando nós estudamos a doutrina da humanidade, e estudamos as crenças fundamentais de nossa igreja, nós vemos que nossa vida tem sentido sim, sentido porque pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e também o meu Criador e o meu Salvador. Vamos resumir um pouquinho aqui mais dessa doutrina da humanidade, vamos avançando. Dos neurônios às nebulosas, do DNA às galáxias distantes, estamos rodeados por belezas. O livro do Gênesis relata que nosso Deus amoroso separou a luz das trevas e a terra da água, criando vida em movimento e esculpindo o primeiro ser humano usando barro. Descreve a alegria de Deus e a satisfação que sentia em sua obra, quando tudo que ele fazia, ele dizia, isso é muito bom. Que lindo, não é verdade? A terra floresceu em perfeita harmonia, sendo cuidada pela humanidade. Então veja como é importante a nossa doutrina da humanidade. E nós estamos percebendo que as nossas doutrinas são bem baseadas na Bíblia mesmo, em todos os acontecimentos da Bíblia, em todos os seus acontecimentos históricos. Porque a nossa próxima doutrina é a doutrina da salvação. O homem foi criado, um ser perfeito, mas infelizmente alguém quis brincar de Deus. Lembra que Deus em sua criação disse, olha, tudo isso é muito bom. Uma mocinha chamada Eva olhou para um fruto, brincando de Deus, e disse o seguinte, olha, essa fruta é muito boa, isso é muito bom. E desobedecendo a Deus, tomou do fruto, caiu em pecado e deu ao seu esposo, assim como nós conhecemos. Então entra em voga o plano da salvação. Aquilo que foi fundado antes da fundação do mundo, já estava no coração do Pai, para resgatar os seus filhos. Na salvação, na doutrina da salvação, nós temos aqui mais 4 crenças. Primeiro, a 8ª crença, a crença do grande conflito.
que começa logo ali em Gênesis, no capítulo 3, sobretudo no verso 15, quando é descrito a guerra que haveria entre Deus e o inimigo. E querendo ou não, nós estamos envolvidos nesse grande conflito. E para que nós possamos escolher o bom lado, precisamos conhecer bem as nossas doutrinas e as nossas crenças fundamentais. Porque eu e você bem sabemos que há duas forças que estão lutando e batalhando pelo meu e pelo seu coração. E se nós estamos hoje aqui é porque nós entregamos o nosso coração a Cristo e não queremos devolver para outra pessoa, não. Ele pertence a Jesus Cristo. Todas as vezes que o inimigo for bater a portinha do nosso coração, nós já sabemos quem vai abrir a porta. Jesus vai abrir a porta. E aí nós sabemos também o que o inimigo o que ele vai fazer, né? É perna para quem te quer, meu irmão. Ele vai passar longe de nós, porque nós pertencemos ao nosso Deus e seremos vencedores nessa guerra do bem e do mal, o grande conflito. Temos a nossa nona crença: vida, morte e ressurreição de Jesus. Voltamos aqui ao texto de João, capítulo 3, verso 16. Poderíamos usar tantos outros textos da Bíblia para exemplificar a vida e ministério de Jesus Cristo aqui nessa terra. Ele morreu porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele ressuscitou porque Ele ama a mim e a você. E se Ele não tivesse ressuscitado, teria sido em vão a sua morte. A sua vida foi extraordinária, porque Hebreus capítulo 4 descreve que Ele passou por aqui e não pecou. Ele cumpriu todos os requisitos para que eu e você pudéssemos ter a salvação nele, na pessoa de Jesus Cristo. Décima crença: a experiência da salvação. Abacuque capítulo 2, verso 4, também é um texto muito conhecido, porque lá diz assim: o justo viverá pela fé. E nós sabemos, como bons leitores estudiosos da Bíblia que somos, que a experiência da salvação envolve 3 passos fundamentais: justificação pela fé, santificação pela fé e glorificação pela fé. Justificação pela fé é quando nós olhamos para a cruz, contemplamos a cruz e vemos Cristo substituindo a mim e a você. Porque aquela cruz não era nossa, não é verdade? Não pertencia a Ele. E Ele foi lá, veio, nos substituiu, morreu por mim e morreu por você. Então somos justificados em Cristo quando contemplamos a cruz do Calvário. Todas as pessoas que contemplam a cruz são transformados, porque contemplam o seu Salvador e o seu Senhor e o reconhecem como o seu suficiente Salvador. Santificação pela fé. O que é a santificação pela fé? É quando eu e você permitimos que o Espírito Santo faça um trabalho de restauração em nossas vidas. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos e amigos de Jesus Cristo. Ele começa a neutralizar o poder do pecado em nós, e nós começamos a praticar boas obras. Começamos a fazer a vontade de Deus, porque quando o Espírito Santo habita em nosso coração, é isso que nós fazemos. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Começa a brotar amor em nós, paciência. Quem não é paciente, clame pelo Espírito Santo. Você vai passar a ser uma pessoa paciente. A paz toma conta do nosso coração. Passamos a ser pessoas pacíficas, equilibradas, porque lá fala da temperança. Passamos a ser equilibrados. Então veja a importância da experiência da salvação. E a glorificação pela fé é quando o pecado, o pecador, Satanás e seus anjos serão jogados lá no lago de fogo, e nós ascenderemos aos céus com o Senhor Jesus Cristo e seremos glorificados assim como Ele é. Seremos eternos como Ele é, e nunca mais sofreremos. Isso é bom, né? Nunca mais sofreremos. Veja como é lindo a experiência da salvação. Nós precisamos desfrutar disso. Crescimento em Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 25. Você conhece bem esse texto. O que diz lá? Diz que eu e você, esse texto é bom, viu, pastor? Esse texto diz assim, ó, que eu e você não podemos deixar de vir à igreja. Não podemos. Porque lá diz assim, ó, não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixem de congregar. Não deixem de vir à igreja.
E ele diz assim, ó, aquele dia se aproxima, e quanto mais nos aproximamos desse dia, mais nós temos que vir à igreja, porque aqui nós receberemos admoestações, aquelas que nós precisamos para levantar a cabeça e seguir avante na nossa jornada espiritual. Então não deixem de vir à igreja. Vir à igreja é importante, porque aqui você tem contato com Deus e tem contato também com seus irmãos. Como é bom viver em comunidade. Então essa igreja hoje nós poderíamos dizer que ela poderia estar lotada, né, pastor? Poderia estar cheia, fora as pessoas que já nos acompanham pelo YouTube. Deve estar passando aí de umas 500 pessoas, né? 700 pessoas. Então hoje nós temos uma igreja aqui e uma igreja também virtual. É importante sim, nós temos essa ferramenta linda hoje, que é a ferramenta virtual, para podermos jogar o nosso culto aí para tantas pessoas do nosso país poderem ver, assistir e contemplar aquilo que nós pregamos aqui da palavra do Senhor. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi várias pessoas fazendo pedido de oração, lá do Pará, do Paraná, de Campinas, de São Paulo, de tantos lugares do nosso país. Mas meu querido amigo, minha querida amiga, agora eu quero falar para você, se você é daqui de Vitória, o seu lugar é aqui na igreja. Venha para a igreja, porque é uma instrução bíblica. Você não tem motivos para ficar em casa. O seu lugar é aqui. O lugar do salvo em Jesus Cristo, que mora em Vitória, é na Central de Vitória. Aqui é o seu lugar. Não creia que o virtual vai substituir na sua vida, que é membro desta igreja e que mora aqui, o relacionamento com Deus e com seus irmãos, porque não vai. O calor humano faz parte do crescimento em Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E como é bom, o adventista ele tem esse costume, né? Como é bom quando acaba o culto e o povo fica lá fora batendo papo. Isso é bom, porque isso promove a amizade, o conhecimento uns dos outros. Ali fora, muitas pessoas já foram salvas quando estão conversando. Ali fora muitas orações foram feitas, muitas intercessões foram executadas ali, porque um começa a conversar com o outro e contar o que está acontecendo, confia no irmão, pede oração e os milagres acontecem. Na igreja nós temos que vir por um motivo assim, bem especial. Lá fora salvamos, aqui celebramos a salvação. Por isso você precisa vir, para celebrar a salvação com seus irmãos. Vamos resumir um pouquinho aqui também da doutrina da salvação. Olha o que diz aí, ó. Quão forte é o amor de Deus. O sacrifício da morte de Jesus mostrou que Deus está realmente disposto a pagar o preço incalculável de nossos pecados. Seu sacrifício desmascarou o verdadeiro horror do pecado e deixou claro que podemos realmente confiar em Deus. Porque a morte de Jesus, porque a morte de Jesus fez tanta diferença? Porque ele viveu, olha que lindo, porque ele viveu a vida perfeita que não conseguimos viver e morreu a morte que todos nós merecemos. Como é linda a doutrina da salvação e as crenças que a compõem. Vamos avançando um pouco mais. Eu disse que são 6 crenças, né? Então nós chegamos agora na crença da igreja. Essa crença é importante, nós acabamos de falar aqui da importância de vir à igreja. Então nós chegamos aqui à crença da igreja. E a 12ª crença, inclusive leva o mesmo nome da sua doutrina. A crença da igreja. Quando nós vamos em Atos, no capítulo 2, do verso 38 ao 42, nós vemos a igreja de Deus na ativa. Nós vemos a igreja de Deus em ação, trabalhando em prol da salvação de seus semelhantes. Mas quando estudamos o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Atos, aí nós podemos dizer que essa igreja é a igreja do sonho de Deus, porque ela executa aquilo que Deus pediu. Há uma marca nessa igreja que eu não me esqueço nunca, que está lá no capítulo 4, dos versos 33 em diante. Lá diz mais ou menos assim, ó: na igreja dos apóstolos não havia nenhum necessitado. Não havia um necessitado sequer, porque aquelas pessoas haviam compreendido o verdadeiro sentido de viver em comunidade. Porque viver em comunidade não é só vir à igreja, nós temos que assistir os nossos irmãos quando eles precisam. Não pode haver necessitado entre nós, nem do pão físico,
nem do pão espiritual. Há muitas pessoas que têm o que comer, têm o que vestir, mas ela quer também ser ouvida. Ela está carente de ouvir alguém, para ser ouvida, para que alguém possa consolá-la. Não havia nenhum necessitado na igreja de Atos. E era extraordinário, porque eles se reuniam sempre, eles faziam várias reuniões, eles tinham comum acordo clamar pelo batismo do Espírito Santo. Eles clamavam todos juntos, eles tinham um propósito, o propósito era específico e todos batalhavam para que aquele propósito pudesse ser cumprido. Estar no mesmo ambiente não significa que somos unidos, nós estamos reunidos, mas talvez não estamos unidos. Precisamos aprender a viver a cada dia em comunidade, assim como a igreja de Atos vivia. No repartir do pão eles estavam juntos, na oração eles perseveravam juntos. E era impossível, queridos irmãos, que essa igreja não crescesse. Era impossível. Era 3.000 batizados num dia, passava mais alguns dias, era mais 5.000, e o povo ia agregando a igreja ia crescendo. E sabe o que é mais extraordinário? Quando termina o capítulo 4, o capítulo 4 termina dizendo assim, ó: a igreja agia e Deus dava o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, mas Ele colocou a minha e a sua disposição o privilégio de poder participar da pregação do Evangelho. Não precisava, nem de mim e nem de você, mas se nós não participarmos, nós não vamos entender a essência do plano da salvação. Como é bom quando você traz uma pessoa ao tanque batismal. Você quer fazer uma reflexão boa aí para saber como está a sua vida espiritual? É só você colocar no seu caderninho lá quantas pessoas você levou a Cristo, aos pés de Cristo dentro de um ano. Tem que levar pelo menos uma. Pelo menos uma. Fala, cara, eu estou fechado com Cristo. Ele vai me usar. Eu vou levar. Vamos fazer um pacto com Deus, gente, de trazer pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus e ao batismo, durante um ano. Uma pessoa. E nós cresceremos muito como igreja. 13ª crença, o remanescente e sua missão. Quando vamos ao Apocalipse, sabemos muito bem quais são as características da igreja verdadeira, do remanescente de Deus, remanescente fiel, o remanescente escatológico, que somos eu e você. Ali diz que nós temos características distintivas, né? Somos guardadores dos mandamentos, e temos o dom de profecia, que é o testemunho de Jesus. Nós somos remanescentes, então nós temos uma missão. Essa missão está em pregar a tríplice mensagem angélica descrita em Apocalipse 14, do verso 6 em diante, que conhecemos muito bem. Unidade no corpo de Cristo, Colossenses capítulo 3, 10 ao 15. Você quer saber como viver em comunidade? Leia esse texto. Ali vai dizer o que você tem que fazer e o que você precisa abandonar para viver bem como o corpo de Cristo. Ali diz que a Bíblia tem que habitar em seu coração. Ali diz que o amor é o vínculo da perfeição que nos une a Deus. Ali diz que nós devemos assistir os nossos irmãos. Sabe aquele texto, suportai-vos uns aos outros? Ali não está dizendo que você tem que suportar a pessoa porque ela é chata. A questão ali do suportar está no sentido de suporte mesmo, de assistir a pessoa, de ajudá-la. Suportar e assista uns aos outros, auxilie uns aos outros, assim vivemos em unidade, como o corpo de Cristo. O batismo, quem não conhece esse texto, você vai lá e dá o estudo bíblico e diz para a pessoa, olha, quem for batizado será salvo. Não é assim? Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, já está condenado. A pessoa estremece, opa, então quer dizer que eu preciso me batizar? Exatamente, você tem que se batizar. E o batismo faz parte da nossa doutrina, não é verdade? É o ápice da igreja, é o momento mais importante da igreja. É quando saímos para salvar e vemos a pessoa renascendo em Jesus Cristo. A ceia do Senhor, Mateus 26, 17 a 30. A ceia do Senhor não é um programa da igreja. Nós precisamos entender isso. É uma cerimônia especial, porque ela está nos preparando para uma cerimônia superior. Lembra quando nós participamos da ceia e o pastor Patrick vem e faz a ceia e no final ele lê o seguinte no verso 29. Jesus dizendo, a partir de hoje eu não bebo mais do fruto desta videira, porque eu vou beber com vocês ele novo lá no reino de meu Pai.
Jesus profetiza o seu retorno a essa terra, para nos buscar e para nos colocar na mesa com o Pai, para que possamos ceiar lá nas mansões celestiais. Então, se você participa da ceia, é porque você está se preparando para uma ceia maior, uma ceia futura nas mansões celestiais. Dons e ministérios espirituais, Atos capítulo 6, verso 1 a 7. Normalmente quando lemos esse texto pensamos, isso é só sobre os diáconos. Não, não é só sobre os diáconos. Eu coloquei aqui Atos 6, de 1 a 7, porque está falando dons e ministérios espirituais. Eu e você sabemos que a palavra diácono significa serviço. Então todos nós somos diáconos e diaconisas na igreja, porque Deus nos chamou para executar o serviço. A ceia já nos mostra isso, né? Jesus ali de forma muda, ensinando os seus discípulos a deixar de lado o egoísmo, a dissensão, a discórdia, e se colocando como servo. Então há um chamado para nós, para sermos servos, e todos nós estamos para servir. Temos que crer nisso. Deus nos chamou para isso. Então um dos grandes dons que o Espírito Santo distribui, e não só para um, e que é para todos, é o dom do serviço. Todos nós temos o dom do serviço. 18ª crença, o dom de profecia. Apocalipse 19, 10, você conhece bem esse texto também. O dom da profecia, né, o testemunho de Jesus. Como seguidores de Jesus, a igreja é chamada e inspirada a agir como Ele agiu. Servir aos outros sem interesses pessoais, contando com a força que vem de Deus, absorvendo a sua palavra e contando ao mundo sobre o seu amor. Todos somos iguais em Jesus. Homens, mulheres, ricos, pobres, independente da nossa origem ou etnia. Vamos avançando aqui a nossa quinta doutrina, a doutrina da vida, que nela está a lei de Deus, que se o mundo todo seguisse não teríamos tantos problemas como temos. Ela é uma norma de vida para mim e para você. Ela nos orienta também, nos mostra o caminho a ser seguido e nos livra de passar por muitas dificuldades nessa vida. Seguindo a lei do Senhor, somos livres. O sábado, como o sábado é importante para nós. Se nós pudéssemos definir o sábado em 3 aspectos, ele seria definido como o dia da celebração, porque Deus instituiu o sábado para encontrar comigo e com você, então nós celebraremos esse encontro. Ele poderia também ser definido como o dia do descanso em Cristo, porque descansamos das coisas seculares e descansamos mentalmente, espiritualmente e fisicamente em Jesus. E poderíamos também definir o sábado como o dia de missão, porque Jesus disse certa feita, é lícito fazer o bem dia de sábado. Então não tem nenhum problema servir no sábado, não tem nenhum problema visitar um orfanato no sábado, não tem nenhum problema ir a um hospital no sábado, não tem problema algum dar um estudo bíblico no sábado, porque o sábado é dia de missão, é dia de celebração, é dia de descanso em Cristo e é dia de missão. Deus nos chamou para agir. Mordomia, quando vamos em Ageu, no capítulo 1, do verso 3 ao 11, nós vemos Deus admoestando o homem. Olha, você está cuidando muito bem da sua casa, mas a minha está sendo deixada de lado. E aqui vocês estão de parabéns, né, pastor? Vocês estão construindo uma casa linda para Deus, fazendo uma reforma linda e maravilhosa. Mas nós sabemos que a mordomia não está apenas em cuidar da casa de Deus, mas está em cuidar do templo do Espírito Santo também, que somos nós. Está em sermos pessoas equilibradas, temperantes, está também na devolução dos dízimos e das ofertas, entendendo que isso faz parte da adoração ao Senhor. E sobretudo o nosso tempo, né? Porque a nossa querida e saudosa irmã White, ela diz que cada segundo será cobrado de tempo desperdiçado. Como temos usado o tempo que Deus tem nos dado. Matrimônio e família. Efésios capítulo 5, verso 21 ao 33, ensina como os casais devem viver. Como o homem tem que amar a sua esposa loucamente, a ponto de dar a sua vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Você está preparado para isso, meu irmão? Você que é sacerdote do lar aí? Se precisar, você vai lá e sacrifica a sua vida em prol da salvação da sua esposa, para que ela esteja bem. Jesus está dizendo que nós devemos amar as nossas esposas e protegê-las, assim como Ele protege a igreja. E você, minha querida irmã, Ele diz que você deve respeitar o seu esposo. Muitos homens entendem mal isso. Entendem como se a sua esposa fosse sua escrava. Não, negativo. Ela é a sua ajudadora, ela é a sua auxiliadora. Respeite o seu marido assim como Cristo ensinou.
E no capítulo 6, logo ali no verso 1, não coloquei aqui, mas ali diz que você não deve irritar o seu filho, tá bom? E ele vai te obedecer. Ali ensina também o pai e o filho a conviver. Não irrite o seu filho, diz a Bíblia. E você que é filho, aqui no capítulo 6, é mencionado o mandamento do Senhor: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. Doutrina da vida. O que nós temos aí na doutrina da vida, além das crenças que ela possui? Deus deseja que vivamos em plenitude e equilíbrio, cuidando do nosso corpo, refinando a nossa mente, nutrindo o nosso espírito, sabendo do alto preço que Jesus pagou para nos redimir. Queremos glorificar a Deus em cada aspecto da nossa vida, em cada aspecto. Quanto mais o Espírito habita em nós, olha que lindo, mais buscamos personificar a graça de Deus em nossas ações e interações. Na qualidade de cuidadosas testemunhas para Deus, nós cumprimos suas tarefas no uso do tempo, consumindo somente aquilo que alimenta o nosso corpo e mente, e compreendendo o impacto que causamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a sociedade, quando nós não vivemos aquilo que Deus deixou para nós. Vamos avançar para a nossa última doutrina, que é a doutrina do Apocalipse, ou dos últimos dias, ou do fim dos tempos. Tem esses 3 nomes, então você escolhe aí o que mais te agrada. Eu gosto mais do Apocalipse, da doutrina do Apocalipse. E aqui nós temos as nossas últimas crenças. O ministério de Cristo no santuário celestial. O que seria de nós se não fosse o ministério dele no santuário celestial? O que seria de nós se não fosse o santuário? Porque nós, como adventistas, não sobrevivemos sem o santuário, sem a crença do santuário. E aqui nós percebemos que Levítico 16 menciona aquele grande dia, o dia do juízo, ou conhecido, pelos teólogos, pelos estudiosos, e por você que é um estudioso da Bíblia, o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do juízo, em que todas as pessoas eram convocadas para estarem ali e clamarem pelo perdão dos seus pecados. O santuário celestial, de lá, o Senhor Jesus Cristo nos assiste e nos auxilia. 25ª crença, a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, também chamado pelos estudiosos como Apocalipse de Mateus. Aqui nós encontramos coisas lindas, como Jesus ali nos aconselhando pelo menos 3 vezes. Cuide para que ninguém vos engane. Cuide para que ninguém vos engane. Cuide para que ninguém vos engane. E só há uma maneira de não ser enganado: estudando a Bíblia. Se você tem ela no seu coração, você não vai ser enganado. Você tem base para dar razão. Você vai estar preparado para dar razão à esperança que há em seu coração. Morte e ressurreição, não mais de Jesus, mas agora nossa. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está falando que nós passaremos de um estado caótico para um estado de glória em Cristo Jesus. O milênio e o fim do pecado, Apocalipse 20. Lembra que começamos lá com um conflito, um grande conflito. Aqui chegamos ao milênio. O milênio e o fim do pecado. Como eu anseio esse dia. Como eu anseio estar no céu. Passar 1000 anos ali. Deus respondendo a todas as dúvidas misteriosas que há no meu coração. Vai ser lindo demais. E quando voltarmos, voltaremos para a nossa 28ª crença. A nova terra. Uma terra restaurada, sem pecado, modificada e completamente habitável. Habitaremos num lugar onde não temeremos mais nada. Seremos felizes. E como diz aqui Apocalipse 21, verso 4. Nunca mais as lágrimas serão vertidas. Nunca mais sofreremos. Nunca mais passaremos por aflições. É vida eterna, meu irmão. E eu espero e almejo isso todos os dias. E eu espero que você almeje também. Eu quero terminar aqui. Quero concluir lendo um texto com vocês que habita no meu coração e que me dá a certeza de que estou no caminho correto. Que diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, diz a querida e saudosa irmã White, louvado seja Deus. Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança em Cristo.
Que lindas palavras. Nada temos a temer quanto ao futuro. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e seu ensino em nossa história passada. Eventos finais, página 72. Temos que estar preparados para dar razão da nossa fé, porque confiamos na liderança de Cristo. Em breve Ele vai voltar, vai nos buscar, vai nos levar para casa. Mas para estarmos em pé naquele grande dia, não podemos esquecer de como Deus tem nos guiado até os dias de hoje. Não podemos deixar de olhar para trás e ver quão grandes coisas Deus fez em nossa vida, desde o início da igreja até os dias de hoje. Quem era você antes de Jesus Cristo? E quem é você hoje? Você não pode se esquecer. Você tem uma história com Ele. Você tem uma história de transformação com Ele. Que Deus te abençoe. E que quando alguém se aproximar e lhe perguntar: por que você é adventista do sétimo dia? Você já sabe da razão da sua fé. Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar em pé, cantar o hino Crer e Observar. calúnia murda.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque todas as vezes que nós abrimos a Sua palavra, o Senhor fala conosco, o Senhor nos admoesta, o Senhor nos mostra o caminho a seguir, o Senhor nos faz estar contentes quando estudamos a Sua palavra, porque o Senhor nos mostra o céu, o Senhor nos mostra a salvação. Pai, o Senhor colocou uma missão em nossas mãos. Temos o privilégio de ser o povo escolhido. Temos o privilégio, ó Pai, de ser o povo separado. Mas nós sabemos, ó Pai, que ao nos escolhermos, o Senhor colocou também uma linda responsabilidade em nossas mãos. Temos doutrinas, temos crença, e nós sabemos, ó Pai, que se vivermos cada uma das nossas doutrinas e cada uma das nossas crenças que compõem essas doutrinas, seremos felizes, estaremos fortes, estaremos reavivados em Ti, estaremos prontos a dar razão da esperança que habita em nosso coração, e estaremos também prontos para sofrer por aquilo que é bom. Seja conosco, ó Deus. Abençoe essa semana que se iniciou para cada um de nós, e nos leve em paz para casa, na companhia dos Teus santos anjos. É o que lhe pedimos e lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer sinceramente ao meu amigo, pastor William, belíssima mensagem, obrigado pastorzão, que Deus te abençoe. Quero agradecer a você também que está aqui conosco presencialmente, a você que nos acompanhou pelas redes sociais, mas eu quero, antes de você sair, te dar um recadinho, fazer um convite especial. Na próxima sexta-feira, nós teremos aqui em nossa igreja o pastor Valdecir Lima, conhecido de muitos, santo homem de Deus, e nós vamos fazer um final de semana muito especial. Sexta, sábado e domingo, nós faremos com um tema, um final de semana com o tema mordomia e adoração. Venha, coloque em sua agenda. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, por favor, já marque aí na sua agenda estar conosco, ainda que de forma virtual, na sexta-feira. Se possível, você que mora em Vitória e região, venha estar conosco presencialmente. Todo esse mês de agosto nós teremos em todos os finais de semana programações especiais, sextas, sábados e domingos. Você é nosso convidado, que Deus te abençoe, uma semana abençoada e feliz, e eu te espero quarta-feira para o nosso culto no meio da semana, e especialmente na sexta-feira para estarmos juntos. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada para todos.